Ótimo. Então tá. Bom, então, antes de tudo, boa tarde, pessoal. Toda terça-feira a gente tem uma capacitação periódica do PJ 360, onde é que, dependendo da semana, ou a gente traz alguma novidade de algo novo que na semana anterior foi liberado, ou alguma atualização de algum produto, enfim. Então, a gente vai contemplando situações para que toda semana vocês possam estar acompanhando as evoluções que a ferramenta traz. Essa semana a gente vai trabalhar sobre dois assuntos, né? Dois assuntos que eu acho que são bem importantes e que não foi lançado tão recente, mas são soluções que já estão há mais tempo e que naturalmente a gente já vem testando em algum ambiente, está mais homologado, e agora a gente vai difundir um pouco mais sobre esse assunto. A ideia é que eu passe sobre dois modos do PJ 360, um deles o PJ Mind, que nada mais é do que o nosso assistente virtual, nosso assistente de IA, e o segundo é o PJ Data, uma estrutura consolidada para gestão de diagnóstico. Então, são os dois assuntos que eu vou estar trabalhando hoje junto com vocês. Qualquer dúvida, sei que o nosso time está aqui acompanhando. Pedro, se tiver alguma situação, me ajuda aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocar no chat, ou se não, sinalizem aqui que assim que chegar a notificação, eu passo a palavra para vocês. Então, a ideia é muito mais aprofundar hoje os assuntos, tá bem? Vou abrir o chat que vou estar acompanhando, então se alguém tiver alguma ponderação, pode colocar aqui no chat também. Eu estou acompanhando o chat, ou o Pedro aqui está junto comigo, acompanhando com vocês, tá bem? PJ 360, então, não vou aprofundar aí, acho que todos já devem ter trabalhado com ele, mas nessas últimas semanas a gente teve algumas melhorias, né? Como sempre, toda sexta-feira, um ponto importante aqui, toda sexta-feira é quando saem novas versões. Então, se vocês entrarem no sábado, já vai ter versão nova. Então, sexta-feira é o dia que a gente sobe no decorrer da semana tudo que foi feito, foi testado e foi validado. Nos últimos dias, a gente teve diversas melhorias, mas duas eu vou estar focando. Uma delas é o PJ Mind. Acredito que vocês já devam ter escutado, já devam ter trabalhado, mas agora de uma forma homologada. Toda vez que vocês fazem um diagnóstico, vocês já devem ter percebido que quando vocês acompanham a informação do diagnóstico, existem algumas funcionalidades novas, como, por exemplo, deixa eu abrir aqui, quando vocês visualizam o diagnóstico, vocês devem ter percebido que tem 3 novos botões, né? Até estão com cores distintas. CRM, Journey e o assistente de IA. Naturalmente, quando se fala em CRM, aqui eu acredito que quem está acompanhando hoje essa capacitação, a gente tem dois perfis, né? O que é o perfil de quem é um usuário do PJ e que não tem vínculo com o Grupo Studio, e quem aqui atua com o Grupo Studio. Então, são dois perfis diferentes, a ferramenta é a mesma, mas tem algumas funcionalidades que são direcionadas para um público específico. O CRM é um deles. Então, o CRM é integrado para quem hoje faz parte do Grupo Studio e que tem essa estrutura comercial interligada com o CRM, que é o Bitrix que o Grupo Studio utiliza. Então, essa estrutura específica só aparece para quem faz parte do grupo. Estou trazendo isso porque eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas que são vinculadas direto ao PJ e que não deve aparecer esse botão. Journey também. Journey é uma atualização que a gente lançou nos últimos dias. Não é pauta do assunto de hoje, mas já que eu abri a tela e podem estar verificando que tem algumas coisas novas, Journey também é uma estrutura que foi criada para o Grupo Studio, uma nova metodologia de contratação. Não vou aprofundar, não é a pauta de agora, mas para quem atua diretamente com o grupo vai notar principalmente esse conceito novo em 2026. E a partir disso, a gente vem para o assistente de IA, que é a pauta de agora. Vi que tem aqui o Assessment também, é uma solução nova. Isso entrou fazem 2 semanas. É uma nova metodologia que a gente está treinando num primeiro momento interno, e nos próximos dias a gente vai estar trazendo para vocês essa melhoria mais consolidada. É uma evolução do PJ 360 no seu diagnóstico original feito a partir de KPIs. O Assessment, eu vou abrir aqui
para quem quiser acompanhar. O assessment é uma evolução onde é que a gente passa a refinar o diagnóstico contemplando perguntas e respostas, um conceito de questionário, onde é que cada vez mais o diagnóstico que é gerado pelo PJ ele vai ser mais preciso, tomando como base não só mais informações que são extraídas a partir de dados públicos na internet, mas ele vai ser confrontado e vai ser aprofundado com algumas perguntas que necessitam respostas para validação se determinado produto ou determinado perfil de empresa faz sentido, né, para uma determinada solução. Então, a gente vai estar aprofundando um pouco mais o questionário. Não é pauta de agora, mas vocês devem perceber nos próximos dias a manutenção dessa informação. Então, voltando aqui para o que nós estávamos falando, hoje, dentro da solução, quando vocês vão aprofundar, né, que diagnósticos, ou melhor dizendo, que soluções foram diagnosticadas para aquele cliente, existe agora esse assistente de IA. O que é o assistente de IA ou PJ Mind? Eu vou clicar aqui. Nada mais é do que IAs que foram treinadas para, a partir do resultado do PJ 360, a própria ferramenta trazer mais informações e, ao mesmo tempo, ajudar quem está na linha de frente, entendendo mais o perfil da empresa, trazendo considerações que são importantes na hora de vocês venderem aquela determinada solução. Então, de uma forma bem direta, é uma IA que foi treinada para interpretar o diagnóstico e sugerir, desde pitch comerciais ou informações mais específicas quanto o cliente. Toda vez que vocês acessam o PJ Mind, a ferramenta vai entender, né, que informações foram importantes para gerar o diagnóstico, e essas informações a gente joga para a IA e ela começa a aprofundar. E é dividido em 5 categorias. A primeira delas é a informação da empresa, né? Então a gente vai entender qual é o perfil da empresa, vai trazer pontos de atenção, se é que tem pontos de atenção. Então aqui um ponto extremamente importante, o que eu sugiro para vocês que estão aqui nos acompanhando. Toda vez que vocês forem fazer um diagnóstico, e esse diagnóstico vai ser apresentado para a empresa, olhem antes o assistente de IA. Ele vai trazer algumas ponderações que são importantes para vocês conhecerem desde o segmento, desde o produto, ou algumas características que são importantes. Ponto de atenção, sugiro vocês analisarem, porque em algumas vezes o PJ, quando é executado, ele busca dados públicos. Até aí, estou chovendo molhado, acho que todo mundo já sabe. E muitas vezes, né, as informações, elas são muito próximas da realidade. Algumas vezes não. Quando nós buscamos dados e a ferramenta interpreta que tem alguma coisa errada, número de colaboradores totalmente fora da realidade. Não é o PJ que inventa. Ele buscou algum dado público e esse dado, ele sugere algumas informações. Então, aqui o PJ vai dizer, nesse ponto de atenção, por exemplo, olha, número de colaboradores fora do normal. Veio uma informação de regime de tributação. O regime de tributação não foi preenchido. Por alguma questão específica, o PJ trouxe lá um regime não informado. Acho que é esse. O ponto de atenção vai sinalizar, olha só, tem alguma coisa equivocada nesse diagnóstico. Dá uma atenção e ele vai dizer o que é, inclusive. Depois, ele vai começar a fazer uma análise do segmento. Então, ele aqui vai fazer, de uma forma bem simplória sem aprofundar a questão, alguns pontos que são importantes desse segmento, versus o atual momento econômico, vai aprofundar, e agora já fazendo uma transição para a área tributária, algum ponto específico quanto à reforma, ele vai trazer algumas ponderações quanto às soluções. Então, a ferramenta ela vai ajudar vocês a interpretar o diagnóstico. Dentro da forma tributária, também para soluções corporate. E, por último, toda uma estrutura que foi montada para um viés comercial. Então, o PJ vai entender qual que é o perfil desse cliente e vai montar um pitch comercial. Depois, ele vai montar um pitch para uma ligação fria, ou melhor dizendo, vai fazer um pitch para uma ligação, vai montar uma estrutura de mensagem para ser enviada via WhatsApp
e também uma estrutura de mensagem para e-mail. Então, o que é o assistente de IA ou PJ Mind? Nada mais é do que um assistente que foi treinado para interpretar e ajudar vocês na linha de frente do comercial. Tem uma informação que é importante. Deixa eu até abrir aqui a edição no diagnóstico. Até aqui, quando vocês acessam, não sei se vocês já perceberam, tem agora uma tag comercial. Né? O que é essa tag comercial ou em que momento que ela é gerada? Toda vez que faz um diagnóstico, a ferramenta, antes de finalizar o diagnóstico, ele traz uma tela para edição, né? Para validar algumas informações adicionais. Dentre elas, ela traz uma... Deixa eu abrir aqui uma tela específica. Ele traz na tela de edição esse campo aqui, chamado termômetro comercial. Esse termômetro comercial tem 3 opções: prospecção fria, uma indicação de cliente ou um cliente que faz parte da carteira. Então, minha carteira. São essas 3 classificações. Ou seja, um cliente que nunca teve contato com vocês, um cliente que foi indicado por outra pessoa e um cliente que já tem relacionamento, faz parte da carteira de vocês. Essa informação, ela é importante porque, a partir dessa informação, ele monta o pitch. Ele vai entender se é um primeiro contato, se ele é um contato em nome de alguém, ou se faz parte da carteira. Então, toda a estrutura comercial que foi montada, tanto para pitch comercial, ligação, e-mail, WhatsApp, ele vai montar a partir dos dados diagnósticos e, no que tange ao comercial, ele vai usar essa tag. Né? Ele vai entender qual que é o perfil de relacionamento com o cliente e, a partir disso, vocês preenchendo, ele vai interpretar e vai montar uma mensagem. Um outro ponto importante, a gente tem diversos perfis hoje de pessoas que utilizam o PJ. Tem pessoas que são vinculadas a um grupo, tem pessoas que são vinculadas a uma joint venture, tem pessoas que são ligadas a uma instituição financeira, então, tem pessoas que que têm o PJ vinculado direto ao seu escritório. O PJ interpreta isso. Então, quando vocês fizeram um onboard, né, a gente entende qual que é o perfil de vocês. Né? Se vocês são ligados a um determinado grupo, se vocês são ligados a uma instituição financeira, uma rede de franquias, e o sistema vai montar já a mensagem tomando como base essa parametrização. Então, existem diversas IAs que ele interpreta o perfil do escritório de vocês e monta o pitch comercial, enfim. É uma IA que ela é treinada, diariamente são executadas diversas requisições, né, para esse assistente, ele vai aprendendo no dia a dia e vai montando. Então, é um projeto que já está praticamente 1 mês em execução, a gente já treinou a IA, agora liberando para todo mundo. Então, o PJ Mind nada mais é do que assistente de IA que vocês devem utilizar, e eu sugiro sempre que vocês fizerem o diagnóstico, antes de apresentar para o cliente, olhem o que o assistente pode ajudar vocês. Ele pode fazer conexão com determinado produto, enfim, tem umas coisas bem interessantes que a gente treinou a IA e ele agiliza. Fechado? Eu vi que chegou uma pergunta aqui, mas tu já respondeu, Pedro? Foi? Sim, já respondi, Nicolas. Boa. Então tá bem. Ponto importante. Sugestões de melhoria quanto a nosso PJ Mind, nos procurem, né? A quem é vinculado a vocês, tragam alguma determinada situação que a gente vai aprofundar e vai ver se o nosso assistente aí está muito próximo da realidade. Tá bem? Próximo ponto, quero trazer para vocês uma das melhorias que a gente vem há bastante tempo trabalhando e que, para mim, eu acredito que vai facilitar muito, principalmente para quem faz uma gestão de carteira de diagnósticos para poder conhecer um pouco mais sobre o perfil de empresas, para poder entender qual que é o melhor diagnóstico, enfim, que é o PJ Data. PJ Data, só me ensina ali se vocês estão enxergando, que minha tela deu uma travada aqui. Se vocês estão enxergando minha tela. Vocês vão ver agora que aqui no canto superior tem um novo iconezinho, né? Em formato aqui de um banco de dados, ou no menu lateral, PJ Data. Ambos vão para o mesmo caminho e que nada mais é, de uma forma bem simplória, uma unificação de dados.
Então, o PJ Data, ele reúne todos os diagnósticos numa única estrutura. Vou aprofundar um pouquinho mais para vocês, só antes vou trazer algumas ponderações que são importantes. O PJ Data, ele por trás, ele tem uma configuração, óbvio, não vou aprofundar muito algumas questões técnicas, mas hoje o PJ tem 4 níveis de gestão, tá? Quem é o administrador, né? No caso eu, sou aquela pessoa que enxerga todos os diagnósticos que já passaram pela nossa ferramenta. Existe um segundo nível de gestão, que é quem faz gestão de uma rede de escritórios, né? Então, existem perfis hoje que enxergam vários escritórios. Tem um terceiro nível, que é o perfil escritório, aquele que administra um escritório com vários consultores. E tem o último perfil, o consultor. Então, cada perfil tem visões diferentes, ou seja, ele unifica várias informações numa única estrutura. Então, vocês vão estar podendo enxergar todos os diagnósticos que compõem a estrutura de vocês, né? Lembrando, eu enxergo todos. Quem hoje faz gestão de uma rede de escritórios vai enxergar todos os diagnósticos daquela rede. Quem é um escritório com vários consultores vão poder enxergar todos os diagnósticos que foram gerados por diversos consultores. E quem é consultor só vai enxergar a sua carteira. E de uma forma unificada, vocês vão poder ter acesso muito similar ao que vocês tinham antes na estrutura de visualização de diagnósticos, mas aqui consolidada. Então, por exemplo, a estrutura que eu estou analisando hoje, que é uma rede de escritórios, né, desde que ela foi concebida, ela teve já 39 mil diagnósticos que foram realizados, tá? Aqui de uma forma macro, então não faz filtro nenhum. E a partir disso, tu tem a foto, né? Desses 39 mil empresas que foram diagnosticadas, né, nesse lado direito aqui, depois aberto por solução, dessas 39 mil, 34 mil empresas tiveram oportunidade para revisão tributária, 19 mil para fintechs, 17 mil para redução de custo de energia, e assim sucessivamente. Conforme vocês posicionarem o mouse em cima dos estados, vai trazer uma foto de quantos diagnósticos, ou melhor dizendo, de quantas empresas tiveram diagnósticos para aquele estado específico. Então, vou pegar aqui, por exemplo, desses meus 39 mil diagnósticos, 8 mil foram feitos para São Paulo, 7 mil para o Rio Grande do Sul. Então, posiciona o mouse, a ferramenta já vai começar a interagir com vocês. Depois, tem a mesma foto por setor e por KNAI. Então, quantas empresas num determinado setor, quantas empresas num determinado KNAI, e aqui vocês conseguem interagir. E, por último, a relação de diagnósticos. Por que que isso é importante? Fica mais fácil de vocês gerenciarem, principalmente com os filtros. Vou trazer aqui para vocês os filtros. Deixa eu só enxergar aqui vocês. Não sei se vocês estão conseguindo me enxergar. Estão conseguindo? Sim, estamos, Nicolas. Eu estou com 2 telas aqui, eu estou interagindo entre elas. Então, com os filtros, vocês conseguem visualizar com situações distintas que ficam mais fácil, ao meu ver, de você gerenciar. Exemplo, o Pedro faz gestão de uma rede de escritório e quer saber todos os diagnósticos que foram feitos na última semana. Vem aqui, filtra por semana. Eu quero tirar uma foto de todas as empresas que tiveram a oportunidade de uma solução de holding. Então, vai lá, seleciona o produto holding. Quero saber todas as empresas que tiveram oportunidade para revisão da folha de pagamento com, no mínimo, 200 colaboradores. Vai lá, filtra a solução, revisão previdenciária, número mínimo de colaboradores, 200. Quero saber todos os diagnósticos que foram feitos para empresas do lucro real que faturam acima de 100 milhões. Vão lá, filtram, regime tributário. Nesse exemplo, lucro real, faturamento mínimo, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões, enfim. Aqui vocês conseguem gerenciar todos os diagnósticos que foram feitos sobre a gestão, né, que vocês trabalham e que naturalmente vocês querem aprofundar. Então, o PJ Data é isso. Ele é uma ferramenta que a gente criou principalmente para facilitar vocês que estão no dia a dia com um volume grande de dados e que querem aprofundar e conhecer mais o perfil das empresas. É isso que o PJ Data traz.
Além disso, a gente tem alguns relatórios gerenciais que eles são importantes até mesmo para vocês acompanharem, né? Então, por exemplo, dentro do menu esquerdo do meu plano, vocês conseguem ter uma foto de como que está o uso nos últimos meses, não, de todo o momento que vocês estão utilizando o PJ. Então, vocês conseguem ver quantos diagnósticos foram feitos mês a mês. Então, é uma foto, ou melhor dizendo, é um extrato da ferramenta de vocês. Dentro dessa opção Meu Plano, vocês têm ainda, dentro dos menus aqui, relatórios, diagnósticos realizados e diagnósticos por consultor, vocês conseguem também aprofundar relatórios realizados, diagnósticos realizados. Ele é meio parecido, né, com o anterior, mas com uma foto específica do usuário, leia-se, que está conectado, versus a quantidade de diagnósticos. Então, o Meu Plano é a foto do escritório. Dentro dos relatórios, a gente vai quebrar por consultor, que é por usuário. Então, são duas fotos distintas, tá? Então, são ferramentas hoje que são utilizadas muito mais para gestão e que eu tenho certeza que vai ajudar vocês na tomada da decisão. Me organizei aqui hoje para não passar de 30 minutos essa capacitação, mas os nossos objetivos hoje eram aprofundar esses dois módulos que foram lançados, PJ Mind, nosso assistente de IA, e o PJ Data, que é a ferramenta para vocês gerenciarem principalmente, né, os diagnósticos que compõem a carteira de vocês. Então, as duas soluções são novas, as duas soluções hoje já estão disponíveis na versão que está online, e a partir disso vocês vão conseguir trabalhar mais e principalmente aprofundar aqueles diagnósticos, né, para a tomada de decisão. Então, dois modos bem interessantes. São os dois modos que eu me organizei hoje para aprofundar com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Vi que o Cleon levantou a mão. Oi, Nicolas. Boa tarde. Oi, me escuta bem? Me escuta bem? Estou escutando. Ah, bom. Não é dúvida sobre o tema, tá? Até porque simultaneamente você estava falando, eu estava executando aqui, tá? Inclusive gerou aquela inconsistência ali que eu compartilhei no chat, que era de regime de tributação que não se enquadrava, né? E justamente me deu um insight da seguinte forma. Bom, essa empresa, ela tem um outro CNPJ, tá? Porque uma empresa é de tecnologia e a outra é de mobilidade, tá? Enfim. Está previsto lá para frente, nesses planos de melhoria, em algum momento, né, quando você analisa um CNPJ, ele identifica a correlação com outros CNPJs? Tipo, eu tenho um CNPJ e eu tenho um dos sócios, é uma hold, o outro sócio é uma pessoa física, que por sua vez está amarrado a uma outra empresa, né? Justamente para entender esse exemplo que eu estava executando aqui, tá? Onde não apareceu o regime de tributação. Bom, o que está acontecendo, né, com essa empresa? A empresa deveria estar no lucro real, né, tem um faturamento bastante robusto, né? Bom, eu fui pesquisar, não, tem um outro CNPJ. Existe, por exemplo, algumas ferramentas que fazem esse mapa, né, fazendo correlação de todos os CNPJs através do CNPJ raiz ou através de um dos sócios, né? Uhum. Não sei se eu me fiz claro, Nicolas. Fez. Hoje, nós temos uma primeira versão, onde é que a gente consegue acompanhar o mapa societário, certo? E nós temos dividido entre versão 1 e versão 2, versão 1 é que já está rodando, mapa societário. Até estou pegando aqui em tempo de execução, não vim pronto para isso, mas vou tentar fazer um filtro aqui rápido. Onde é que eu tenho isso aqui? Me dá um minuto aqui. Está aparecendo o compartilhamento da minha tela? Está sim, Nicolas. Sim. Beleza. Isso aqui foi pauta de uma última reunião que a gente tem. Toda vez que vocês fazem um diagnóstico, nós temos um mapa societário, certo? Uhum. Mapa societário, onde é que a gente enxerga aquela empresa com seus respectivos sócios, certo? Ok. Isso está aparecendo em tela aqui? Sim. Beleza.
O que tu estás trazendo, a gente já tem mapeado, tá? Que é o mapa corporativo. Ok. É uma versão que a gente tem já em estudo, onde é que, da mesma forma como eu estou trazendo aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, acredito que sim, uma determinada empresa, né, Estúdio Varejo, que tem diversos sócios, são os que estão aparecendo aqui. A partir daqui, explodir níveis que esse sócio tem com relacionamento com outras empresas. Ok. Tá? A gente já está desenvolvendo isso, ainda não está 100% funcional, porque por trás tem toda uma engenharia que tem que ser feita, mas acredito que seja isso que tu estás querendo saber, né, Cleon? É justamente isso, tá? Porque sim. daí tu acaba expandindo tuas oportunidades, né? Sim. Com esse mapa, porque daí tu vai olhar, por exemplo, pegar esse primeiro, um exemplo, Estúdio Varejo, pô, tem o Yuri, né? É um dos sócios, é pessoa física, pô, mas o Yuri é sócio de uma outra empresa, 11 CNPJ, né? E nesse mapeamento eu vou dar uma investigada, né? Quem é essa outra empresa, para ver se tem alguma oportunidade, porque se eu conseguir relacionamento com a Estúdio Varejo, e o Yuri é um dos sócios, né, me possibilita a expandir ali o meu universo de network aqui e de oportunidade. Não, é bem isso aqui, sim. Exato. A gente já está em produção disso já faz um tempo, não é tão simples assim, mas a gente já está nessa estrutura. Mas é exatamente isso, tá? Acho que é Cleon, né? Isso mesmo, Cleon. Obrigado, show, muito bom. Que é isso. Gustavo, acho que tu tinha levantado a mão, Stephens. É isso. Boa tarde, Nicolas, time. Oi. Duas perguntinhas em uma. O primeiro, eu não peguei, Nicolas. Onde é que eu seleciono mesmo os usuários ou a equipe que eu vou fazer a gestão? Tu já traz isso automático. O teu usuário já traz isso consolidado, certo? Ah, tá. Por exemplo, se alguém da minha equipe, por exemplo, se eu liberar uns usuários para XP, dando um exemplo real, e está vinculada a uma pessoa da minha equipe que ela vai vincular. Por tabela, eu consigo ver isso aí. também. Exato. O meu usuário, por exemplo, que é o usuário master, tá? Em qualquer um dos relatórios, por exemplo, eu estou aqui no... acredito que tu queira falar sobre o PJ Data, né? Então, dentro do PJ Data, deixa eu acessar aqui, dentro dos filtros, né, tu provavelmente vai vir aqui dentro do grupo empresarial e tu vai trabalhar, por exemplo, só com o escritório da XP. Entendeu? Então, dentro do escritório da XP, tu vai ter acesso a todos os diagnósticos dele. E depois tu pode vir e filtrar por escritório. Entendeu? E quando eu liberar um usuário, por exemplo, a XP, eu tenho que indicar aí o time para vincular a um determinado pessoa da minha equipe. O teu caso, sim. Mas é que dentro do processo de onboard, isso já é feito automático, entendeu? Então, toda vez que entra, ele é vinculado. Sim, eu, Gustavo Cima, por exemplo, eu tenho 3 pessoas, aí uma delas liberou um usuário, eu tenho que dizer que é para essa uma, né? Tu tem que... Eu teria que entender um pouco mais o que tu está querendo dizer, tá? A gente vê quando... Se essa pessoa está vinculada a ti, tu não precisa, entendeu? Mas acho que depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais, aí eu e tu em particular, mas a estrutura é essa, entendeu? Tu vai ter o grupo empresarial XP, todos os escritórios dela, então tu vê a foto completa. Tá bom, fechado. Fechado, então? Não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Não? Gustavo, Lilian. Acredito que a Lilian teve uma pergunta, o Pedro já respondeu. Pessoal, não vou me aprofundar, não vou me delongar mais. Geralmente eu tento manter os 30 primeiros minutos, mas o PJ Data acho que é uma ferramenta que vale a pena vocês aprofundarem, porque ele traz uma foto da carteira de vocês. Seja com as diferenças que cada um tem dentro da sua regra, tá? Não sei se tem mais alguma coisa, Pedro. Acredito que era isso que nós tínhamos mapeado, certo? Isso mesmo, Nicolas. Acho que tem mais uma pergunta no chat ali. Deixa eu ver um minuto. Não há possibilidade de verificar quais clientes já são do grupo? Não, porque são regras distintas. Então, hoje, para quem é integrado com o grupo, sim, e para quem não é integrado com o grupo, não. Então,
Então, são visões distintas, né? Então, só é possível ver quem é cliente do grupo se tem vínculo com o grupo. Então, quem não tem vínculo com o grupo é apartado. Então, só a rede franqueada do Grupo Estúdio que tem acesso à carteira do grupo. Fechado? Da minha parte, Nicole, mais alguma ponderação? Então, qualquer coisa que vocês tiverem, são 2 ferramentas novas, né? A sugestão é que vocês utilizem, tem bastante informação lá que vocês vão conseguir trabalhar. Qualquer coisa, o nosso time vai estar na retaguarda aqui para ajudar vocês, tá bem? Desejo para vocês aí um bom resto de semana. Qualquer coisa, a gente está à disposição. Na semana que vem vai ter bastante melhorias e aí a gente vai aprofundando aqui no dia a dia, tá bem? Um abraço para vocês, pessoal. Até mais, tchau, tchau.